Quando falamos a palavra Japão, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Luzes neon, tecnologia, um povo disciplinado? Mas se eu te falasse que existe um lado do Japão que ninguém quer mostrar, nem mesmo os próprios japoneses? Aqui em Osaka, terceira maior cidade do país, eu estou em uma região que simplesmente não existe nos mapas. Um lugar que decidiu ser omitido pelo governo japonês e hoje está repleto de sombras andando pelas ruas. Trabalhadores que no passado foram essenciais para o crescimento dessa mesma cidade e que hoje foram descartados pela sociedade. Mas a região que eu estou aqui agora não é só uma área pobre qualquer. Ela é o destino final de fantasmas da sociedade. Pessoas que todos os anos no Japão somem não por acidente ou por crime, mas sim por uma escolha. E eu vim aqui porque nesse episódio de hoje eu quero entender um pouquinho melhor quem são esses fantasmas, qual é dessa área de Kamagasaki, a maior favela de toda Osaka. Eu quero entender e mostrar para vocês um pouquinho mais desse lado obscuro que todos fingem que não existe. Obviamente que isso que eu estou fazendo não é recomendado, então eu vou meter o pé daqui. Aqui, pessoal, depois de 4 dias, acho que é a primeira vez, não tenho certeza absoluta que é a primeira vez que eu vejo isso daqui, ó. É praticamente só bar. E aqui do nosso lado, a gente vai entrar aqui agora na zona vermelha da cidade, a zona onde fica as prostitutas. E é uma zona que é extremamente regrada e tomada pela Yakuza, então assim. Kamagasaki surgiu como um bairro de trabalhadores diaristas e pedreiros, principalmente para a reconstrução pós-guerra, ali mais ou menos nos anos 60, 70. Esse foi o momento que a economia japonesa cresceu absurdamente, em especial a cidade de Osaka. E para munir esse crescimento, muitos operários foram explorados durante essa época e não é exagero nenhum dizer que depois eles foram simplesmente descartados. O governo parou de investir em melhorias urbanas na área, como acontece no resto da cidade, e acabou se criando um gueto de pobreza extrema, deixando a área com prédios precários e pouca manutenção pública. E não foi só o bairro que foi largado. Os moradores, aqueles trabalhadores diaristas, também. Ao invés de criar programas para reabilitar economicamente essas pessoas, a região foi deixada de lado, esquecida. E muitos desses trabalhadores que estão aqui envelheceram sem segurança financeira e sem apoio social adequado. Atualmente, Kamagasaki abriga cerca de 30 mil moradores, dos quais 1/3 recebe aposentadoria e aproximadamente 25% vive em pobreza extrema. Para vocês terem uma ideia, apesar de Osaka ser bem menor que Tóquio em tamanho, ela é a cidade com a maior população em situação de rua de todo o Japão. Quando o assunto é reconhecimento por parte do governo, para vocês terem uma ideia, existem vários mapas que não mostram oficialmente a área de Kamagasaki e nem sequer o nome aparece nos mapas ou documentos administrativos da cidade. Hoje em dia, a prefeitura mudou o nome da área como uma estratégia para tentar melhorar a reputação do local. Porém, os moradores e a sociedade em geral ainda usam esse nome para se referir à região que é conhecida como a Cidade do Sem-Teto do Japão. Bom, pessoal, como eu suspeitava, eles realmente não pedem documento para você aqui. E eu tô no hotel mais barato que eu achei aqui, que fica bem no meio de Kamagasaki. Pra vocês terem uma ideia, um quarto privado aqui, aproximadamente $9 que eu paguei, sendo que em hostels aqui na cidade de Osaka você acha um preço 15, 16, 17 dólares, o mais barato. Aqui, ó, à primeira vista pode parecer um bairro limpo, tranquilo, mas vocês vão ver como que é a realidade desse lugar. Muitos mendigos aqui ao redor. E olha só o meu quarto para vocês verem o tamanho.
tá bagunçado. Mas é isso aqui, ó. Tem meio que... Obviamente não tem banheiro, né? Tem aqui um frigobar, uma TVzinha, uma mesinha, a cama e o ar-condicionado, que no caso serve para só esquentar. Aqui, ó. As condições. Mas... vamos com tudo, né? Vamos ver o que esse bairro tem para mostrar pra gente. E, mano, mas vou te falar, acho que tem aqui 4 metros quadrados. É uma insanidade pensar que tem gente que mora aqui. Tem um cara aqui do meu lado que eu vi ele entrando e eu acho que ele é super guardadores compulsivos. Eu olhei pra dentro do quarto dele, não vi 1 centímetro de espaço de tanta coisa aglomerada. Assim, tá nessa parede aqui, mano. É loucura. Enfim, vamos lá, né? Por exemplo, pessoal, uma outra coisa que é bem peculiar desse bairro é o fato de tá quase tudo fechado aqui. Esse é o Eric, meu parceiro mexicano, que já mora aqui há mais de 1 ano no Japão, e ele tá me dando algumas letras aqui sobre essa região. Sí, básicamente las personas, los japoneses no les gusta venir a este barrio porque piensan que es de muy, muy mala reputación, ¿no? Yo, de hecho, tenía una novia y jamás se quiso parar por aquí porque a los japoneses les importa mucho cómo los ven desde afuera, ¿no? Y venir a este barrio pues se considera pues no muy buena actividad, ¿no? Claro, y aún peor tener un negocio aquí, ¿no? Sí, 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 por eso vemos que prácticamente todos los negocios aquí están cerrados. La mayoría de negocios que podemos ver son izakayas, atendidos por chicas extranjeras del sudeste asiático, como Tailandia, Vietnam, y pues básicamente solo sirven tragos, ¿no? Sirven tragos y el famosísimo karaoke. Não, aqui, essa região toda é praticamente só bar. E aqui do nosso lado, a gente vai entrar aqui agora na zona vermelha da cidade, a zona onde fica as prostitutas. E é uma zona que é extremamente regrada e tomada pela Yakuza, então assim, infelizmente eu não vou conseguir entrar com a câmera. Mas assim que a gente sair, eu vou dar para vocês um pouco da minha visão. Amigos, o que tá ali atrás de nós, a gente obviamente não pôde filmar lá, é porque é super proibido, é bem restrito assim. E uma das coisas que me chamou muito a atenção é o fato de que eu vou colocar algumas imagens na internet aí para vocês conseguirem entender o que acontece lá. São várias pequenas casinhas onde a mulher, né, tem 2 mulheres. Uma senhora, que é, digamos assim, a cafetina. Então ela que, se você for ter alguma relação sexual ou não, tudo você vai tratar com a cafetina, com a senhora. E tem a menina, né, a mulher, que de aparência bem nova. E ela é quase como se fosse um produto. Então ela fica dando oi. Se ela quiser ter alguma relação com você, e isso é uma coisa que eu acho bem digna aqui, se ela quiser ter uma relação com você, ela vai acenar assim. E se ela não quiser, por exemplo, um gringo, ou se ela não tiver nenhum interesse em você, se você for japonês, ela vai fazer assim. E elas podem escolher sim ou não ter a relação com você. E é absurdo, assim, tanto que é algo que eu nunca vi nada parecido. E tem um espelho bem na parede desses pequenos prostitutos. E de longe, a senhora cafetina já tá vendo você, assim, muito antes de você vê-las, ela já tá vendo e ela já pode dizer, ó, tá vindo alguém bonito aí, ó, tá vendo alguém aí que não é interessante. Então ela já vai avisando porque ela tem esse controle de quem tá vindo através dos espelhos. E o mais surreal disso tudo, não fosse tudo isso que eu acabei de falar, me estabas comentando que eso no son prostíbulos. No, en teoría, no en teoría, la prostitución en Japón está prohibida. ¿Qué pasa? En estos casos de té, así se hacen llamar, tú vas a ir y te van a servir un té, cuesta 21,000 yenes,
20 minutos. El té más caro de la historia. Sí, el té más caro de la historia, ¿no? ¿Y qué pasaría si la policía llegara a revisar y encontrara a la pareja teniendo relaciones sexuales? Bueno, la chica le diría que se han enamorado mientras le servían el té, por lo que la prostitución no existe. Entonces, si quieren encontrar el amor, este es el sitio. El amor a primeira vista. Sim, sim, que loucura. Não, é uma casa de chá. E o mais surreal é que no meio dessa zona vermelha aqui de Osaka, bem no distrito de Kamagasaki, você tem a polícia. Você tem uma gigante delegacia de polícia ali fazendo vista grossa. Então é o jeitinho japonês, né? Uau! E aqui no meio da região também de Kamagasaki a gente vê vários desses onsens do lado da zona vermelha da cidade. Por que que tem tantos onsens, que são as casas de banho? Para os japoneses, as prostitutas são como se fossem deusas. Então é muito comum na cultura deles, antes de ir fazer a relação, eles passarem nessas casas de banho para se lavarem, para se limparem. Mano, esse bairro aqui, essa é a região de Kamagasaki, gente, que não existe nos mapas. E vou falar pra vocês, pra região largada, assim, até o momento eu tô achando ela mais limpa do que... Olha só pra vocês verem. Eu tô achando ela mais limpa do que eu tinha antecipado. Lógico, a gente vai ainda caminhar muito aqui para conseguir entender melhor, mas até agora, olha só para vocês verem, bem tranquilo. Aqui, ó, achamos um lixo. Aqui, pessoal, depois de 4 dias, acho que é a primeira vez, não tenho certeza absoluta que é a primeira vez que eu vejo isso daqui, ó. Assim, 99,9% das ruas que a gente passa aqui parece um playground de prédio, de tão limpo. E é uma loucura ver. Tipo, a gente ainda tá na região de Kamagasaki, né? Acho que os lixos ali mostram bem. Mas de resto, assim, ó, é de certa forma que os pequenos apartamentos, né, de temporada, que os yohatsu muitas vezes alugam com o dinheiro da aposentadoria, mas o lixão aqui, ó. Essa é a primeira vez que eu vejo algo assim, sem dúvida. Acabamos de passar do lado desse senhor aí que tava esquentando a mão, tadinho. E do lado dele ali tinha bebida alcoólica. E esse é um dos principais problemas do bairro, né? O problema com o álcool. Muitas vezes você não encontra nem mesmo hospitais aqui na região. E é uma área que o próprio governo tenta esconder que existe, sabe? Então, são esquecidos da sociedade, de fato, aqueles que estão aqui. É impactante, assim, sabe? É triste ver como é que as pessoas estão esquecidas, sabe? Nesse frio também, né? Porque vendo o cara tentando esquentar a mão dele ali agora, nós estamos em uns 3 graus, então é puxado. E além do problema com o alcoolismo também, tem a questão dos jogos de azar, né? O pachinko, que é um dos principais problemas aqui na sociedade japonesa. Eu fiz um vídeo que vai pro ar em breve, que eu vou explicar no detalhe sobre o pachinko, mas isso é outra coisa que o pouco dinheiro que as pessoas que estão aqui têm, muitas vezes acabam indo para pachinko, que é jogar, e álcool. No Japão, existe um princípio fundamental, que você deve dar o seu máximo em tudo, na escola, no trabalho, na vida. Isso se chama Ganbaru, a ideia de que esforço máximo e contínuo leva ao sucesso. É muito bonito no papel, mas qual que é o efeito disso na vida dos japoneses na prática? Na escola, desde criança, os japoneses aprendem que só os melhores têm sucesso. Existe uma pressão enorme para tirar notas altas e entrar em boas universidades. No trabalho, a cultura das longas jornadas, 12, 14 horas por dia, e da dedicação absoluta à empresa é vista como normal. Na vida social,
as pessoas sentem que devem sempre manter uma boa imagem, impecável, sem demonstrar fraqueza. Muito associada ao valor mencionado acima está o sekentei, que é a honra social e a aparência. No Japão, a sua imagem é tudo. Não basta ser bom, você precisa parecer bom aos olhos da sociedade. Sua reputação define o seu futuro. E mais importante, sua aceitação dentro da sociedade. E aí entra o X da questão, que é: quando você não consegue sustentar essa imagem, quando perde o emprego, quando o seu casamento acaba, quando você já não consegue mais lidar com as expectativas, é aí que entra um outro conceito muito forte dentro da sociedade japonesa. O conceito de rage, a vergonha insuportável. No Japão, falhar não significa somente errar. Significa desonrar a sua família, seus colegas, seu próprio nome. Essa vergonha, para alguns, é tão insuportável que só existe uma saída: desaparecer. A região daqui de Kamagasaki, se você for olhar nos mapas, ela não aparece em quase nenhum. Essa que hoje é tida como a região de Nishinari é do interesse da prefeitura daqui de Osaka e da sociedade japonesa que ela seja invisível, porque a gente sabe que quando se fala em sociedade japonesa é sempre andar na linha, é sempre excesso de regras. Então, quando você foge desse padrão, dessa regra, e você se torna, digamos assim, né, aquele que é mal visto, é interessante que você vai ficando de lado. Acho que não é exagero dizer que pouco a pouco essas pessoas vão sendo isoladas da sociedade. E para aqueles que estão nesse momento, para aqueles que querem só se distanciar, esse é o lugar perfeito. Eu vou para a região de Kamagasaki. É lá que não vão me achar, é lá que não existe no mapa. Então é extremamente apelativo para você vir aqui e simplesmente sumir. Mas uma coisa é interessante de perceber, né? Como que essa daqui é a área mais pobre da cidade. Essa daqui é a região que ninguém quer estar, que ninguém quer ser visto. E ainda assim, olha como ela é, pelo menos, né, pra minha lente, pros meus olhos, bonita, sabe? Tipo, organizada. Tipo, parece outro mundo, mano. Sabe, você para pra pensar que isso daqui é a região ruim. Pra mim é uma loucura, é realmente difícil de conceber que isso daqui é a favela deles, por assim dizer, de verdade. Uma das várias curiosidades sobre esse bairro é o seguinte: ele é totalmente controlado pelaquela famosa máfia japonesa. Então, por exemplo, no Distrito Vermelho, que é aqui do lado, todas as mulheres que estão ali são japonesas. E uma grande parte da comissão dos programas que acontecem vão para eles. Agora, vocês lembram que os japoneses não querem ter negócios aqui. Então, a maioria das pessoas que abre bares como esses daqui que vocês estão vendo, que é tudo bar. Olha isso daqui. É tudo bar, karaokê. As pessoas que estão atrás do balcão são sempre mulheres. Eu tô passando aqui, tô caminhando, tem bastante tempo e eu não vi nenhum bar no qual o homem tá de trás do balcão. São sempre mulheres, olha só pra vocês verem. Mulher. Obviamente que isso que eu estou fazendo não é recomendado, então eu vou meter o pé daqui. É só para passar um pouco da visão para vocês. E o que acontece com quem não paga o que deve à máfia? Magicamente esses negócios pegam fogo
e simplesmente somem. Comecei aqui atrás de mim. Nós viemos aqui agora no supermercado mais barato de todo Osaka. E aqui, ó, olha pra vocês verem. Isso daqui, essa quantidade de sushi, é só o sushi gigantesco. Isso aqui tudo por $2. É muito barato. E ele vem até inclusive com o shoyu aqui dentro. E uma característica muito comum desse tipo de supermercado, olha só que loucura isso aqui, mano. Esse daqui grandaço, $1. Uma característica muito marcante assim, desse tipo de supermercado, nessas quebradas aqui do Japão, é que já é barato agora. Agora é tipo 2 horas da tarde. Se você vem aqui 7 horas, 8 horas da noite, o preço vai estar pela metade, às vezes 60% off. Então é aqui que os yohatsu muitas vezes vêm comer, vêm fazer a compra do mês. Porque tem muita comida, muito barato. E eles geralmente vêm no final do dia. Mas uma coisa que chama muita atenção é como que a roupa das pessoas que vêm nesse supermercado, dessa região, é bem diferente da roupa das pessoas que andam no centro de Osaka, sabe? Me surpreende que não terem me xingado ainda por eu estar filmando, porque é sempre um tema complicado filmar. Mas olha só aqui, ó, mais marmitas. Aqui, ó, pra vocês terem ideia, o dólar hoje está a 1,60. Isso daqui, ó, 1,39, 1,29. Então, assim, é uma quantidade gigantesca de comida por menos de $1. A sensação que dá, né, olhando para as pessoas, a forma como elas se vestem, é que tem muitas lojas, eu consegui ver muitas lojas de roupas de segunda mão. Sabe, a impressão que dá é que a maioria das pessoas dessa região aqui usa esse tipo de roupa. O que pra mim tá tudo bem, só deixando claro aqui que é uma constatação, porque quando você anda no metrô você vê as pessoas na beca e aqui é a pegada diferente. Mas afinal de contas, quem são os yohatsu? São pessoas que escolheram deixar para trás trabalho, que é algo sumamente importante para o japonês, família e muitas vezes até mesmo o próprio nome. Esse fenômeno acontece porque essas pessoas, elas simplesmente cansaram de tentar perseguir esse padrão perfeito que a sociedade japonesa impõe. Então elas já entenderam que não chegaram lá e às vezes a desonra é tão grande que eles simplesmente preferem sumir. E é um fenômeno que está longe de ser novo dentro da sociedade japonesa. Desde os anos 60 já se usava o termo yohatsu para essas pessoas que somem do nada. E para vocês terem uma ideia, uma situação que é alarmante é que são entre 80 e 100 mil pessoas por ano, uma estimativa do governo japonês, o número de yohatsus. Então, para vocês terem uma ideia do tamanho do problema que é aqui e dessa triste estatística, cerca de 20% são mulheres. Por mais que muitas vezes a razão pela qual o homem e a mulher desapareçam, muitas vezes o homem vai ser aquela desonra, né, relacionada à perca de um emprego, a não poder prover para a família. A mulher, muitas vezes, se ela decide sumir, pode ser por violência doméstica, pode ser por outras causas, né, má relação com a família e às vezes ela pode tentar procurar ajuda na polícia, algo assim, mas se ela não encontra a rede de apoio que ela espera, muitas vezes a única coisa que resta para ela é sumir. Chama a atenção que mesmo esse cara estando completamente doidão, ele atravessou o parque e foi lá do outro lado jogar a latinha no lixo. Mano, esse cara que tá aqui atrás de mim, ele chegou pra falar com a gente, mas o cheiro de cocô tá tão forte. Eu acho que ele fez cocô na calça, de verdade. Olha o take aí pra vocês verem.
Hey to Brasil. Oi. Arigatou gozaimasu. É o cara no bar aqui. Aqui é isso daqui, ó. Galera chapando pra caralho ali. É um pouco a realidade do bairro. Todo lugar que você vê, e assim, eu andei muito por Osaka ao longo dos últimos dias e você não vê pessoas bebendo na rua, mas aqui em todo lugar. E o tema dos yohatsu é tão forte aqui dentro do Japão que existem empresas que são dedicadas somente a fazer o seu sumiço da forma mais eficiente possível. Imagina como se fosse um detetive, só que ao contrário. Enquanto o detetive quer achar, o trabalho das Jonigeja, que é o nome dessas empresas, é fazer com que você suma fisicamente e digitalmente. Muitas vezes eles fazem o seu sumiço durante a madrugada e apagam todo e qualquer rastro seu, para que você realmente se torne um fantasma. São empresas que cobram taxas altíssimas para fazer com que você suma do nada. E muitas vezes as pessoas que contratam são pessoas que estão mega endividadas e que têm, por exemplo, dívidas com agiotas, que não podem deixar nenhum rastro. E aí, além dos yohatsu, tem também os shakai no hazetsu, que são, de certa forma, pessoas que também foram excluídas da sociedade, mas diferentemente dos yohatsu, eles não escolheram isso. Os shakai no hazetsu muitas vezes são pessoas que, para pensar, alguém que teve um trabalho, o mesmo trabalho na mesma empresa durante 30 anos, mas não conseguiu juntar dinheiro, por seja lá qual for a razão. Essa pessoa, uma vez que ela é demitida, o que resta para ela? Muitas vezes vai ser difícil dela conseguir um novo emprego, então ela se sente um pouco sem opção e acaba se tornando um indigente. Então essa é uma outra característica aqui também. Digamos, a diferença pode ser sutil. Se você encontrar na rua, muitas vezes você não vai saber se é um yohatsu ou se é um shakai, mas o ponto é que essa região de Kamagasaki é o lugar onde esses dois mundos se encontram. Será que todas essas luzes brilhantes do Japão não estão cegando a sociedade para um problema sombrio e silencioso? À primeira vista, os yohatsu podem parecer um fenômeno distante, mas no fundo, a raiz desse problema não é exclusivo do Japão. A pressão para ser mais, ter mais, nunca falhar. Será que é só no Japão? No final das contas, não é sobre desaparecer fisicamente, é sobre ser esquecido, apagado, ignorado, enquanto ainda se está vivo. Talvez se vivêssemos em um mundo com mais empatia com os outros à nossa volta e com nós mesmos, a gente viveria num mundo com menos yohatsus e principalmente com muito menos solidão, seja no Brasil ou seja no Japão. Nos vemos na próxima.